né, um dos alvos para 2024. E o que eu vou falar com vocês hoje tem a ver com o investimento eternal. Eu anotei algumas coisas aqui, eu não tenho hábito de anotar, então se eu me atrapalhar, vocês, por favor, me perdoem, tá? Eu sou muito melhor no improviso do que na organização. Talvez seja um reflexo do meu perfil profissional. Eu tinha alguns roteiros a seguir, mas como dizia o Zagallo, né, faltava combinar com os russos. Eu chegava para auditar uma empresa, eu tinha um roteiro a seguir, mas a empresa não sabia do meu roteiro, então eu era obrigado a ser muito bom de improviso. Às vezes funcionava bem, às vezes não funcionava tão bem, e eu espero que hoje seja uma daquelas oportunidades que funcione muito bem. Vamos lá. O texto que o pastor foi, eu digo que ele foi orientado pelo Espírito Santo, está em 2 Coríntios 9:6, que diz assim: e digo isso, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Eu confesso para vocês que eu jamais tinha me dedicado a olhar para o reino de Deus nesse aspecto. Eu conhecia esse texto, mas eu nunca parei exatamente assim para pensar e dizer: o que é um investimento eternal? Se buscarmos conceituar o que significa o termo investimento, encontraremos várias definições de acordo com os vários vieses nos quais nós podemos nos basear. Se essa pesquisa for feita por um economista, ele vai dizer que um investimento é todo recurso desprendido no desejo de obter lucro. Se você perguntar para um contador como eu, ele vai dizer: investimento é todo o gasto que você faz na obtenção de um ativo. E se você perguntar para um cara do mercado financeiro, ele vai dizer o seguinte: olha, investimento é a alocação de recursos financeiros em ativos que produzam rendimento que remunere o capital a uma taxa acima do que o mercado espera ou remunera. Mas por que eu estou falando disso? Eu tenho o hábito de querer conhecer as coisas. Eu preciso trazer para aquilo que eu entendo as coisas de Deus. Talvez por isso Jesus falou muito por parábola, para nos deixar pensativos. E durante a semana, eu compartilhei com o pastor Moser, dizendo que o pastor Moser foi um antigo pastor meu, com o pastor Rômulo, dizendo o seguinte: olha, não é um tema fácil, até porque eu não tenho um bom poder de síntese. Se eu fosse escrever tudo que eu gostaria de escrever e falar para vocês aqui, a gente terminaria provavelmente em 2025. Eu não sou bom em síntese com as coisas, sinceramente não. A Viviane sabe muito bem disso. Agora, quando eu falo de investimento e uso o mundo secular como referência, eu vou ter essa definição: é algo em troca. Eu dou em troca. Mas no investimento eternal, será que é assim que funciona? Será que essa é a relação que se estabelece? Eu, sinceramente, não conheci nem o termo eternal. Eu não sei vocês, eu pesquisei isso no dicionário. Eu até achei que fosse algo assim, extraído do filme da Marvel, né? Tinha até o filme Os Eternos, que é The Eternal. Mas eu fui lá e achei uma definição que me deixou contente. Eternal significa, eu anotei, algo que não tem início e nem fim. Então eu saio dessa esfera secular, de dinheiro empregado, é obtenção de recursos, e começo a entrar numa esfera na qual a gente ainda não conhece por sombra. E se eu quero dedicar a minha consciência, se eu quero dedicar aquilo que eu entendo como investimento eternal,
eu preciso entender que nada tem a ver com um investimento secular. Para realizar um investimento financeiro, você dispõe de uma série de ferramentas. Você pode, por exemplo, se especializar no assunto, realizando vários e vários cursos. Poderá ainda contratar a ajuda de profissionais com experiência no mercado financeiro para direcioná-lo. Mesmo que você se torne um mestre no mercado financeiro, ou mesmo que você contrate os melhores especialistas desse mercado, cujo histórico de resultados sejam excelentes, você não terá garantia de retorno positivo. Aliás, a Comissão de Valores Imobiliários do Brasil proíbe qualquer assessor de investimento prometer para você que o seu dinheiro renderá a taxa X. Acho que pouca gente sabia disso. O Cleto, mas a sua esposa teve experiência dentro de banco e sabem que o banco oferta produtos, vários produtos financeiros. E as taxas que são informadas são históricas, nunca garantida. Agora, o que a Bíblia diz em relação a investimentos? Será que tem isso lá? Sim. A Bíblia também indica qual ou quais são os melhores investimentos que a gente pode fazer. E o principal investimento indicado pela Bíblia é... Alguém se arrisca? Esquece CDB, poupança, CRI, CRA, debenture, ações, os bitcoins da vida, né? Stablecoins, e tem um monte de coisa que não ajuda em nada, só atrapalha. A Bíblia diz que o melhor investimento é acolher o reino de Deus. Para isso, nós precisamos fazer o quê? Como é que eu acolho o reino de Deus? Eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Todos nós já fizemos isso, ou não? Já, sim. Agora, como é que você lá no mundo secular faz o investimento? O que você precisa ter para fazer esse investimento? Como é que eu faço o investimento? Qual que é o principal para eu ser um investidor, o que eu preciso ter? Recurso, não é isso? E para o reino de Deus? Como é que a gente faz o investimento no reino de Deus? Vocês entendem por que eu quero fazer esse paralelo entre o mundo secular e o que a palavra diz? O aporte necessário para acessarmos esse investimento no reino de Deus é nos convertermos de todos os nossos pecados e entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. E eu não sei se foi por acaso ou foi por jesuicidência. Mateus capítulo 6, versículo 33, o Senhor diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, ele falou de várias coisas das preocupações em versículos anteriores, vos serão acrescentadas. Diferente do que o mercado financeiro pode ou está permitido fazer, aqui Jesus, nesse versículo, ele coloca uma cláusula contratual e assina dizendo que você terá retorno, que tudo vos será acrescentado. E aí nós temos aqui mais uma diferença entre aquilo que é o investimento do mundo secular com o investimento que nós temos disponibilizado pela palavra de Deus. Se ao se tornar um investidor no mundo secular, você sabia que você é classificado, né? Quando você chega para fazer um investimento, um banco, uma casa de gestão, ele vai classificar você, ele é obrigado por lei a dizer o seguinte: olha, quem é esse investidor? São duas etapas. A primeira etapa, você vai ser classificado pela sua capacidade financeira.
O mercado diz o seguinte, que você será um investidor qualificado se possuir mais de R$1 milhão. Isso é uma regra, tá? E você será um investidor profissional se possuir acima de R$10 milhões. Na segunda etapa, você vai ser classificado como, de acordo com o seu perfil de risco, que tipo de risco você suporta. Nessa etapa, se você não suporta correr risco, você vai ser classificado como um investidor. Você será classificado como um investidor conservador. Se você não tem muita aversão a risco e aceita correr um risco limitado, você será considerado um investidor moderado. Se você só visa lucro e não tem medo de perder todo o seu recurso, você será classificado como arrojado ou agressivo. Eu, particularmente, costumo classificar o último como maluco, tá? Mas a lei não permite essa palavra, maluco. Mas, no reino de Deus, será que existe uma matriz para um risco, a nossa classificação de risco perante aquilo que eu quero investir no reino de Deus? Eu não achei nada, e graças a Deus por isso, porque eu fico imaginando qual seria a minha classificação se houvesse essa matriz, porque eu confesso para vocês que eu tenho sido falho, muito falho. Eu não sei qual seria a classificação de vocês. Cada um faça o seu julgamento e olhe novamente para aquele versículo e diga: o que eu tenho feito disso? O que eu tenho feito quando o assunto é investir no reino de Deus? Apesar de a gente não ter uma matriz como a CVM coloca e obriga que os bancos e instituições financeiras realizem com seus investidores, em 2 Coríntios 9:6, como eu acabei de ler, ele fala de semear e a sua quantidade, e essa quantidade se transformará no retorno. Quanto mais eu semear, mais eu vou colher. E no 7, ele diz, cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Diferentemente daquilo que ocorre no mundo secular, não somos classificados por quanto possuímos. Não há tratamentos diferenciados quanto a isso. Eu não preciso ser profissional ou qualificado. Não há valor mínimo para ser investido. E a abundância está ao alcance das nossas mãos. Ele não diz para nós, olha, invista R$1 milhão que você vai colher mais. Ele diz, olha, cada um contribua com aquilo que propôs no seu coração e faça isso com alegria, porque Deus ama essa nossa atitude. E isso faz toda a diferença. Para mim, isso fez toda a diferença. Contribuir consciente das necessidades é uma coisa, mas contribuir com alegria é uma coisa bem diferente. Em Mateus 13, nos versos 44 e 45, a Bíblia diz, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra o campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou-a. No reino de Deus só há um tipo de perfil de risco para aqueles que desejam investir. Só tem um perfil. Eu cheguei a essa conclusão.
diferente de moderado, agressivo, maluco, como eu acabei de dizer, no reino de Deus só tem um. Na minha opinião, no tempo que eu me dediquei a olhar para esse tempo, e esse perfil eu chamei de o convertido. Isso pode parecer duro, pode trazer desconforto, mas é necessário encararmos esse fato, pois isso nos ajudará no processo de melhoria contínua a que devemos nos submeter diariamente. O homem que encontrou o tesouro, o encontrou por acaso, porque ele estava no campo e ele encontrou, era um tesouro escondido. O negociante buscou isso incessantemente. Todavia, o contato com o reino de Deus produziu o mesmo efeito nos dois. Aquele que encontrou por acaso e aquele que buscou o reino de Deus tiveram o mesmo efeito. A eficácia de encontrar o reino de Deus produziu o mesmo efeito. Eles venderam tudo que tinha. Eu não consegui explicar isso numa palavra dizendo, não transformando essa frase em convertido. Esse homem se converteu, esse homem achou aquilo que era importante. A partir desse momento, esses homens, tanto o negociante quanto aquele homem que estava no campo, começaram a andar com alegria. Será que a vida deles mudou? Será que a nossa vida muda quando Deus olha para você e sente alegria naquilo que você faz, vê que você faz e você alcança? Eu comecei a pensar como seria alcançar uma ação que Deus olhasse e dizer: eu amo essa ação que Ele tem. Você já se perguntou quantas vezes nós tivemos a oportunidade de ter ações assim e não fizemos? Pelas nossas limitações. Se eu fosse escrever todas as vezes, e eu acho que eu sou capaz de lembrar, a gente ficaria umas boas horas aqui para eu contar para vocês. Mas não é esse o caso. Se a gente for olhar para as outras parábolas, na parábola do semeador, Jesus mostra claramente que para alcançarmos o reino de Deus devemos acolher a palavra da salvação. Na parábola do joio e do trigo, nesse contexto, ele nos orienta que os nascidos de novo, trigo, são produtivos. Na parábola do grão de mostarda, ele nos mostra que, apesar de não conhecermos a real dimensão do reino de Deus, a partir do momento em que nos dispomos a semeá-lo, ele cresce e alcança os seus objetivos. Na parábola do fermento, ele garante a eficácia transformadora da sua palavra em nossa vida, independente do quão pecadores nós tenhamos sido. Eu termino esse devocional com algumas perguntas. Eu sempre me movo por perguntas, e eu não tenho resposta para todas elas, mas eu não me esqueço do meu último devocional aqui, quando eu falei sobre o comportamento de Marta. Essa palavra me perseguiu o ano inteiro, no bom sentido, tá, gente? Não houve um dia que eu não pensasse nela. Não houve um dia que eu não tentasse fazer diferente. Muitas vezes eu consegui, muitas vezes eu falhei. E eu tenho certeza que a partir de hoje, a palavra de Marta e mais essa palavra do investimento eternal estará presente na minha vida. Compartilhar esse devocional com vocês me traz esse presente. Porque, como eu disse para vocês naquela ocasião, os ouvidos mais próximos dessa palavra são os meus.
então ela produziu diferença na minha vida. Ontem eu parei para ler e parei para pesquisar, quando eu me dei por conta, era 2 da manhã, porque ela de fato mexeu comigo. Não é porque eu queria chegar aqui e trazer uma palavra, até porque eu não tenho esse dom de trazer as pregações. Como eu disse para vocês, eu me arrisquei a anotar tudo aqui, e foi a primeira vez que eu fiz isso, para não perder tudo aquilo que foi importante para mim, e que talvez seja importante para vocês. Dentro dessas perguntas, eu me pergunto, e estendo isso a vocês: como é que tem sido o meu investimento, ou o investimento do meu principal recurso no reino de Deus? Vocês sabem qual que é o principal recurso nosso no reino de Deus? Vocês já se perguntaram isso? Nosso principal recurso é a nossa vida. Quanto da minha vida eu tenho aplicado no reino de Deus? E eu tenho falhado miseravelmente nisso. Eu podia fazer muito mais. Tanto com os meus talentos, quanto a me doar a palavra de Deus, a deixar que ela transforme a minha vida. Eu tenho dedicado meu tempo para cooperar com a obra de Deus, ajudando com os afazeres da minha igreja local. Isso também é um investimento. A manutenção do serviço da casa de Deus é extremamente importante. Como eu tenho apoiado a pregação da palavra de Deus? Existem algumas formas de a gente apoiar, não existe? Existe várias maneiras. Eu posso ser o pregador da palavra de Deus, como o irmão lá de Goiânia é, como vários de vocês são. Eu entendo qual que é a real importância de apoiar o campo missionário. A gente tem feito isso? Será que se não fosse essa campanha organizada, e eu não sou contra a organização, eu sou um homem da burocracia, eu amo isso, mas eu me pergunto se não houvesse essa, qual seria o desprendimento da nossa vida em apoiar um campo missionário? Eu tenho sido fiel com os meus dízimos, eu tenho trazido ofertas voluntárias a Deus, são tão importantes quanto os dízimos. Vocês vão ver na palavra de Deus que os grandes homens de Deus fizeram isso de forma recorrente. O dízimo era a obrigação. Eles demonstravam o seu apreço, o seu amor, a sua fidelidade através de ofertas voluntárias. Enfim, muitas são as maneiras pelas quais podemos contribuir com a obra de Deus. Quer ver só? Você pode falar, mas eu não tenho recurso assim, o que eu ganho eu preciso disso para sobreviver. Mas você pode orar, pedir para que Deus capacite sua igreja em sua missão. Toda igreja tem uma missão dada por Deus. Essa missão precisa ser apoiada por nós. A gente precisa adquirir essa missão, essa visão. Apoiar com o seu trabalho, com os seus talentos, quando necessário. Com o seu testemunho. Eu me lembro de quando eu era bem garoto, que eu me converti, e trabalhavam juntas 2 mulheres. Uma delas era crente de uma denominação, e a outra não era. E essa outra mulher se converteu, e ela se transformou numa evangelista fantástica. Ela amava a oração, ela amava as vidas, ela viveu uma vida muito sofrida, e ela foi liberta
através da palavra de Deus. Então ela queria transmitir o que ela recebeu para as outras pessoas. E ela começou a fazer isso, e ela começou a causar um movimento, e ela foi conhecida como a Irmã Maria. E a Irmã Maria virou uma lenda, porque ela tinha em si o dom de trazer as pessoas. Uma evangelista nata. E a outra irmã que trabalhava com ela já era crente há anos, e um dia ela falando para várias pessoas num lugar, a outra se levantou: eu também sou cristã. Uma das pessoas que estava sendo evangelizada falou assim: como é que é? Você é cristã? Não parece. A importância do nosso testemunho para com a nossa igreja e para com Deus é extremamente grande. E por fim, com os nossos recursos financeiros. Deus é poderoso e poderia ser o gerador da energia elétrica que sustenta esse prédio, esse ar-condicionado. Mas não é assim que Ele pensa. Quando Deus fez o homem e plantou um jardim, como a Bíblia diz, Ele fez o homem para lavrar e guardar aquele jardim. Nós somos participantes da obra de Deus. Isso é desde o princípio. Orar, estender as mãos e esperar a graça de Deus é legítimo, mas arregaçar as mangas e fazer a obra e ser coparticipante dessa obra é o que Ele espera de todos nós. Qual será o meu investimento para o reino de Deus em 2024? Eu ainda não sei responder essa pergunta, mas eu sei que eu estou extremamente incomodado por tudo aquilo que eu vi. Que Deus nos abençoe com sabedoria e com coração quebrantado. E que 2024 nós possamos ser um pouco mais diferente quanto a esse tema, diferente daquilo que a gente fez em 2023. Para melhor, tá, gente? Por favor. Muito obrigado. Boa noite, irmãos. Que responsabilidade passar um devocional. Vou me apresentar. Eu me chamo Fernando. Eu estou morando em Ribeirão Preto mais ou menos 1 ano e 3 meses. Sozinho, né? Agora em dezembro, dia 5 de dezembro, a minha esposa Jaqueline, junto com meus filhos, o Noah, que tem 1 ano, e o Leonardo, que fez 12 em setembro, veio morar com a gente aqui, né? Então, começamos a nova etapa da nossa vida novamente. Gostaria de agradecer ao pastor Rômulo pela oportunidade de deixar eu trazer o estudo, né? E o tema seria sobre o relacionamento saudável. O texto que eu vou ler está em Hebreus 11, de 6 a 9, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família. Preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça e segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em toda a terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Senhor, eu quero te agradecer por esse dia, te agradecer porque o Senhor tem nos abençoado, e obrigado porque o Senhor tem nos protegido até aqui. Obrigado pela oportunidade que temos de estar na tua casa, e eu quero te pedir, Pai, ajuda do Senhor para passar
a Tua palavra, Pai, que seja clara e seja honesta e seja agradável a Ti, Pai. Abençoe cada um aqui e aqui eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Esses homens de fé, pela fé, grandes mudanças fizeram nas suas vidas. Mas além da fé, tem algo muito importante junto a eles. Vou contar um pouco da história minha, da minha transição que eu fiz de Jundiaí, que é onde eu morava, para Ribeirão Preto. Minha vida estava tranquila, não tinha nada demais acontecendo, o meu trabalho estava estável, a minha esposa estava estável no trabalho dela, no cargo que ela almejava, que ela sempre estava tranquila. Nossa igreja em Jundiaí, a gente participava, sendo fiel aos cultos, sendo fiel às programações, nada de mais acontecendo. Eu estava numa zona de conforto, bem tranquilo. Aí, em abril de 2022, veio a minha primeira mudança na minha vida, que foi a descoberta que a Jaque estava grávida do nosso filho mais novo, que é o Noah. E é uma mudança que mudou completamente a nossa vida, né? Porque a gente estava com um filho de 11 anos e nada demais estava acontecendo, até que veio essa notícia. Um mês depois, teve uma outra grande notícia na minha vida. Na minha empresa, eu fui convidado para assumir uma das filiais, que é aqui em Ribeirão Preto. A filial de Ribeirão Preto, eu fui convidado para assumir ela. E a primeira coisa que me passou pela cabeça era referente a uma igreja. Eu queria saber se tinha uma igreja boa em Ribeirão Preto, antes de fazer qualquer tipo de mudança. E eu sabia que tinha uma igreja boa, que tanto é que eu estou aqui, né? Graças a Deus. Enfim, a Jaque grávida, empregada, o Léo, que é o meu filho mais velho, numa das melhores escolas de Jundiaí, estudando, a nossa igreja, como sempre, uma bênção, a gente fazendo as nossas, digamos, as nossas obrigações espirituais e, né? Tudo isso, essa mudança para nós seria uma coisa fora de cogitação, né? Fora de o que a gente vai fazer saindo da nossa zona de conforto para uma mudança tão grande. Então, assim, vocês veem que nesse texto que eu li, eu não tive nada a ver, eu não tive fé, igual teve Noé, igual teve Abraão. Eu não tive essa fé, porque eu não estava preparado para uma mudança tão grande na vida, né? Então a gente orou e eu decidi aceitar o convite, vindo para Ribeirão Preto sozinho. Porque eu achava que não era possível, né, vir toda a família nessa transição toda. Então, mais uma vez, eu mostrei a minha falta de fé, né? Querendo ou não, deixando eles em Jundiaí, eu estava buscando a resposta de Deus nas minhas orações, resposta para que fosse a vontade de Deus para estar aqui, porque eu não tinha certeza se ia dar certo ou não, não tinha certeza se a empresa ia gostar do meu trabalho aqui ou não. Então, mais uma vez, eu não demonstrei fé em Deus, né, nessas mudanças todas, né? Aí, o que acontece? Nesse meio tempo, teve várias respostas de Deus em nossa vida, que foram atendidas, e uma delas foi o desligamento da Jaque da empresa, que era uma resposta de oração. Uma casa aqui em Ribeirão, que foi uma resposta grande de oração, porque eu morava num apartamentinho pequeno para trazer toda a família, não dava. Então, a gente estava à procura de uma casa e Deus respondeu grandemente essa oração, dentro do que a gente estava disposto, né? Uma outra resposta de oração que teve foi a escola para o Léo, porque não adianta a gente colocar ele também numa escola pública, nada contra a escola pública, mas a gente procurou ter uma boa escola para ele, né? E Deus até nisso direcionou, né? Outra resposta de oração era referente o nosso pastor de Jundiaí, né? Porque eles são muito queridos para a gente, né? E até a objeção deles de a gente vir ou não para Ribeirão Preto era uma resposta de oração, né? Pois bem, até aqui foi tudo respondido por Deus. Deus tem
nos mostrado até hoje, né? Mas nem tudo foram flores, né? Pela minha falta de fé em Deus, né? Pela minha falta de eu ter aquele discernimento, de ousadia, de trazer toda a família, eu tive algumas consequências de que não foram boas, né? Eu estou 1 ano e 3 meses aqui, mas a minha vida, vivendo sozinho, eu tive... Toda sexta-feira eu tinha que ir para Jundiaí, saía daqui 6 horas, enfrentava trânsito, chegava lá 8 horas da noite, mais ou menos umas 8h30. Aí, domingo à noite, após o culto, eu vim embora, chegava aqui, era meia-noite. Mas isso tudo era fácil. O difícil era perder o desenvolvimento do Noah, que é meu filho, né? Perder o crescimento e desenvolvimento do Léo, porque, querendo ou não, ele saiu de uma fase de criança para adolescente já, né? Ele já está numa outra fase, e eu perdi toda essa fase, né? Então, tudo isso aí não é flores, né? Tudo tem uma consequência. Tudo por causa da minha falta de fé. Então, assim, graças a Deus hoje, eu tenho a minha família que já está organizada. A gente perdeu um pouco do relacionamento saudável nesse ano, mas por isso, pelas consequências, né? E eu quero que agora, a gente organizado, o que eu espero para 2024, né? Por mais que o pastor Márcio leu de manhã cedo, o pastor Rômulo orou, o Márcio falou do versículo, mas é uma verdade, Mateus 6,33, o que eu espero? Que a minha família hoje ela está junta novamente. Então, assim, ela está organizada. Então, o que eu quero, o que eu espero para 2024, junto com a minha família? Que é Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Como é verdade esse versículo? Esse ano eu quero pensar mais nas coisas de cima. Quero ter mais ousadia para falar de Cristo para as pessoas. Esse ano, junto com a minha família, eu quero servir mais a Deus. Quero participar das atividades que tem aqui na igreja. Quero tentar ser uma bênção para cada irmão aqui. E também quero ser abençoado por cada um aqui. Marcos 16:15, ele diz: disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Com certeza eu não vou conseguir pregar o evangelho para toda criatura. Mas eu refleti muito sobre isso esses dias. Ok, eu não vou conseguir pregar o evangelho para toda criatura. Mas e para meus parentes? Será que eu não consigo? E para meus amigos, colegas de trabalho? Será que eu não consigo entregar um folheto, falar de Cristo para essas pessoas? Isso aí é demonstrar também misericórdia. Eu acho que se a gente conseguir chegar próximo buscar o reino de Deus, as outras coisas acabam sendo um pouco mais fácil, né? Para perdoar as pessoas, para ter misericórdia das pessoas. Eu acho que se a gente busca primeiro a palavra de Deus, primeiro o reino de Deus, as coisas acabam sendo mais tranquilas para acontecer. A gente consegue perdoar outras pessoas, a gente consegue falar um pouco mais de Cristo para as outras pessoas. Eu quero que Deus me dê ousadia para falar de Cristo para as outras pessoas. A volta de Cristo eu sinto que está cada vez mais próxima. E o que a gente está fazendo pelas outras pessoas? Às vezes, a gente fica numa zona de conforto, que é o que eu estava lá em Jundiaí. A gente talvez não tem tanta fé, igual eu não tive, em trazer toda a minha família direto. Mas eu desejo e eu quero, esse ano, servir mais a Deus. Eu quero servir e eu quero ter mais amor pelas pessoas, porque breve a gente vai estar com Cristo. E eu não quero chegar no céu e ser culpado por uma alma que não foi para o céu por minha culpa, por eu não ter falado, né? Então eu desejo esse ano falar, mas eu desejo esse ano para 2024, eu quero ter mais coragem
de falar de Cristo para as pessoas. Eu quero ser mais ativo na obra do Senhor. Eu quero sair da zona de conforto. Eu estou falando isso para mim mesmo, porque eu quero sair da zona de conforto. Eu quero estar junto com a minha família, porque o principal, se você for analisar ali Noé, se você for analisar Abraão, todos eles estavam com sua família junto deles. E eu quero estar com a minha família próximo de mim, comigo, e junto com a minha família eu quero estar buscando o reino de Deus. Então é isso que eu desejo para 2024 para todos. Desejo um ótimo ano e que a gente possa refletir que realmente o que a gente precisa, né? Estar próximo de Deus. Amém? Boa noite, irmãos. Graças a Deus pela oportunidade de estar aqui para falar de experiências sobre o discernimento espiritual. Deus sempre chama os grandes pecadores para ocupar esse púlpito. Hoje ele me deu essa exceção. Eu atendi a convocação do meu pastor. Deus não me chamou, mas meu pastor chamou. E vocês vão ter que me suportar um pouquinho. O discernimento espiritual vai fazer a gente ser levado muitas vezes ao tocar no assunto de experiências. Aí talvez o jovem que está aqui presente se sinta um pouco absurdo, porque ele vai ficar pensando sobre experiência. Ainda bem que mandaram o irmão Cleto lá, a experiência é com ele. Mas experiência, irmão, não é sabedoria. Nós vivemos experiência. Isso que nós vamos falar dessa dicotomia existente entre a experiência e a sabedoria. Esse é ter o discernimento espiritual para entender em que situações nós devemos nos portar e buscar a Deus. O jovem, talvez pensando nessa possibilidade, ele vai ver que ele vai encontrar pela vida esses tipos de dicotomia dele chegaram à encruzilhada e não saber que caminho tomar, né? Então, de repente, ele vai... Primeira coisa que ele pensa nos seus pais, né, para se aconselhar. Isso é louvável, isso é certo. Deus faz com que nós pensemos assim. A orientação mais inteligente que nós podemos ter é buscar em Deus. Eu perdi minha bússola aqui. Perdi minha bússola, fiquei sem ter o que falar agora, irmãos. Achei que está aqui. Então, o jovem vai ver que a experiência é bem diferente. Então, eu busquei aqui alguns tipos de definições para a palavra discernimento. O discernimento, no modo secular, quer dizer que ele é definido com a qualidade de ser capaz de compreender o que é obscuro. É um ato de perceber algo, um poder para ver o que é evidente para a mente comum. A definição também enfatiza a precisão com a capacidade de ver a verdade. Agora, o discernimento espiritual é a capacidade de perceber a diferença entre o certo e o errado, né? E esse aqui é o ingrediente básico, irmãos, para obter a sabedoria. Quando você tem a capacidade de discernir entre o bem e o mal, que é a sabedoria que vem de Deus, porque a Bíblia diz que apesar de Deus termos discernimento não aparecer no Antigo Testamento, a sua realidade pode ser percebida em vários momentos e situações que nós vamos citar aqui. A Bíblia já diz que, como eu estava dizendo, que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Vocês vão lendo a Bíblia, a palavra de Deus, 1 Coríntios 1:30. Portanto, a sabedoria ou discernimento espiritual é algo que vem de conhecer Jesus Cristo. O jeito mundano de obter sabedoria é diferente do caminho de Deus. Os sábios do mundo adquirem conhecimento e aplicam a razão a esse conhecimento para resolver problemas, construir edifícios e criar filosofias. No entanto, Deus não faz o conhecimento de si mesmo por essas vias.
Ele não constrói seu pensamento e sabedoria por essas vias. Em Coríntios 1, 18 a 31, não sei se o irmão pode colocar na tela, diz que a sabedoria dos sábios é frustrada por Deus, que entrega a sabedoria aos tolos e aos fracos, por meio de uma relação com Jesus Cristo. Dessa forma, ninguém pode se vangloriar na presença de Deus, como o versículo 29 cita, e nós sabemos que aprendemos a discernir espiritualmente quando crescemos em nosso conhecimento de Deus. Hebreus 5, 11 a 14, mostra que como o discernimento espiritual é desenvolvido. O escritor fala àqueles que se tornaram tardios em ouvir, ou seja, os que haviam perdido a prática de discernir espiritualmente. O escritor de Hebreus diz que todos que vivem em leite, em vez de alimento sólido, desejado para os maduros, não são qualificados na palavra de Deus, na palavra de justiça. No entanto, o cristão maduro tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. As chaves desse acordo com esta passagem tratam-se de tornar experiente na palavra de Deus, pelo qual definimos a justiça, e prática constante, através do qual ganhamos experiência. Deixando um pouco o texto, eu tenho uma experiência para contar. Isso é experiência, isso não é sabedoria. Quando há séculos eu trabalhava no banco, eu fui designado para trabalhar na tesouraria. Apesar de tinha recente entrado no banco, eu tinha 2, 3 anos de banco, não sei por que eles me nomearam para lá, era um cargo comissionado. Não era um lugar que eu gostaria de trabalhar, mas fui por causa do dinheiro. É um cargo comissionado, seria o primeiro cargo comissionado da minha carreira. E estou querendo traçar um paralelo da experiência para o jovem entender e ter o discernimento de saber o que é experiência e o que é sabedoria. E lá na tesouraria, meu trabalho era exigia uma inteligência, uma amplitude de inteligência muito grande. Eu tinha que contar de 1 a 100. Eu pegava pacote de notas e contava de 1 a 100. Puxa vida, eles têm um bom conceito de mim. Então, meu trabalho era contar de 1 a 100. E quando eu fui nomeado para lá, os amigos mais velhos me falaram: olha, você vai lá, é muita responsabilidade, ela tem muito dinheiro e pode dar diferença, você vai ter que pagar, tem nota falsa. Eu não sei se eram meus amigos ou alguém que estava querendo meu lugar, mas eu sei que eles me desanimaram bastante, mas eu fui para lá, o dinheiro compensava. Então, eu contava, meu trabalho era contar de 1 a 100, os bancos depositavam dinheiro, todos os bancos da cidade, porque o Banco Brasil, na cidade onde o Banco Central não tem sede, o Banco Brasil é o braço do Banco Central, então todos os bancos depositam dinheiro lá. Então, eu, para entrar lá, eu tinha que apertar 2 campainhas de porta, abria por dentro, ficava entre grades, e eu ficava contando o dinheiro de 1 a 100. Aí eu acabava de contar o dinheiro, eu cintava o dinheiro, botava minha rúbrica e meu carimbo, para dizer que eu chequei aquelas notas. E eu botava milhares, e fazia pacotes de cintas de 100, e 10 cintas de 100, completava 1000. Fazia aqueles pacotes de dinheiro. Esse era meu trabalho, hein? Era bem competente, né? Mas isso aí me dava afinidade com o dinheiro. As pessoas sempre pensam: como é que você desconhece a nota falsa? Você viu muita nota falsa? Ou não? Você conhece a nota falsa conhecendo as genuínas, as legítimas, as verdadeiras. Então, o manuseio do dinheiro me fazia conhecer o que era falso. Como eu conhecia muito profundamente o que era genuíno e o que era verdadeiro, eu percebia claramente quando era falso. Isso que eu estou aproveitando essa experiência para contar para os jovens
que a experiência vem no manuseio da palavra da verdade. Quando você lê a Bíblia, você pode estar aqui na igreja ouvindo a mensagem e você vai ter o discernimento de saber o que é certo e errado. Não é porque um pregador está aqui pregando, que ele está falando de Deus, que ele sabe tudo sobre Deus. Você tem que ter o discernimento para avaliar se a palavra que está sendo pregada é a verdade, é a vontade genuína de Deus e legítima, para que você conheça a palavra dele. O pastor Romo tem muito cuidado nos pregadores que ele coloca aqui. Jamais ele chama alguém por experiência ou porque é muito antigo pregador. Ele tem um cuidado para que nós possamos ser alimentados com os melhores pregadores possíveis. Nós temos pregadores que são experientes. Por exemplo, eu posso citar, ele não vai ficar ofendido, o pastor Agenor, lá de Pitangueira. Um dia eu pedi para o pastor trazer ele aqui. Ele é tão antigo pregador, tão chamado por Deus, tão espiritual, mas ele tem uma grande dificuldade de passar conhecimento e sabedoria que ele tem. Ele é muito simples, ele é singelo, e as pessoas começam a confundir que ele não é sábio. Então, mas ele é uma bênção ouvi-lo pregando pela vida que ele tem. O pastor Jaime, uma vez nós estivemos visitando lá em Campos Jordão, nós fomos com eu, Grace, os meninos, pastor Jaime, pastor Donaldo, Dona Ci, nós fomos em Campos Jordão, eles gostavam de ir para lá, então nós fomos lá. E numa quarta-feira nós estávamos lá, nós fomos numa igreja lá em Campos Jordão, e um pregador estava iniciando o culto, dirigindo uma música, e ele olhava para nós insistentemente, e de repente ele, no intervalo da música, ele falou: o senhor não é o pastor Jimmy Rose? O pastor já me falou: sim, sou eu. Puxa vida, o senhor levanta, por favor, se apresente. Ele levantou e falou quem ele era, tudo. Puxa vida, pastor, sempre quis ouvi-lo pregar. O senhor não podia pregar para a gente? Ele falou: não, irmão, eu vim aqui para ouvir, não? Eu não vim pregar, estou sendo abençoado com o culto, eu estou esperando pela palavra. Mas, pastor, o senhor podia pregar para nós, é uma oportunidade que talvez não teremos. O senhor pode pregar. Eu falei: não, irmão, eu não preparei mensagem. Ele falou: não, mas a sua experiência o senhor prega. Eu falei: não, irmão, eu não prego por experiência, eu tenho que preparar e Deus tem que me dar a mensagem. O que eu posso, mas ele ficou naquela dicotomia existente, que é ou eu não prego ou eu passo por alguém que está sendo o pastor se sentiu incomodado com aquilo, ele achou que tinha que fazer alguma coisa, então ele falou: eu posso dar um testemunho. E ele foi lá na frente, deu um testemunho, foi como se fosse uma mensagem. O testemunho dele é uma mensagem. Então, o jovem, por favor, lembra de que o manuseio da palavra, o modo de você ter uma intimidade pessoal com a palavra de Deus, que vai te dar a experiência para você seguir os passos da sua vida, e nesses obstáculos na vida, nessas encruzilhadas, que você se deparar com situações em que você tem que discernir entre o que é espiritual e o que é verdadeiro, com aquilo que é errado, você tem a sabedoria de Deus ali na Bíblia para te orientar. Os cristãos devem fazer para desenvolver, aqui eu estou lendo aquilo que eu preparei, do que eu pude conhecer de discernimento espiritual. Devemos conhecer o autêntico tão bem quanto o falso, quando o falso aparece. Deve saber tão bem sobre o verdadeiro, quando o falso aparece, aquilo salta aos seus olhos. Nós podemos reconhecer o falso quando você tem o preenchimento, o conhecimento da verdade. Ao conhecer e obedecer a palavra de Deus, seremos treinados para discernir não somente o bem, mas também o mal. Conheceremos o caráter e a vontade de Deus. Este é o coração do discernimento espiritual. Poder distinguir a voz do mundo da voz de Deus. Ter a sensação de que isto é certo ou isso é errado.
O discernimento espiritual afasta a tentação e nos permite detestar o mal, apegando-nos ao bem. Lembrando, irmãos, que o menino Jesus, aos 12 anos, ele estava orientado na palavra de Deus, ele veio ao mundo para a salvação de todos os pecadores. Ele, à medida que ele ia conhecendo sobre a palavra de Deus e crescendo na verdade, ele ia percebendo a sua importância e a razão pela qual veio. Então, houve uma oportunidade que ele estava indo para Jerusalém, vindo de Nazaré. Depois que ele passou a conhecer a palavra de Deus, ele começou a se deter mais lá no tabernáculo de Deus. E à medida que ele ia conhecendo a palavra, as pessoas os sábios paravam para ouvir a sua pregação, a leitura que ele fazia da Bíblia. Ele tinha tal característica que sua escolha não baseou apenas em um conhecimento horizontal, porque o José e Maria tinham em mente que eles tinham que orientar o Senhor Jesus como filho deles. Isso é o que eles tinham, que foi passado para eles. Isso é o que eles tinham que saber. Só que, às vezes, passava da razão deles, do conhecimento deles, da tarefa que Deus deu para eles, que eles tratavam Jesus realmente como filho deles. E Jesus era o Filho de Deus, era uma ocasião única. O Filho de Deus veio ao mundo por um casal de judeus, conhecedores da palavra da verdade, mas não o suficiente para saber a importância de ter o Filho de Jesus, o Salvador do mundo, como seu Filho. Então, como se Jesus se deteve lá no templo, eles chamaram a atenção dele como um pai e a mãe faziam. Você ficou fazendo lá? Nós estamos procurando você por aqui. Aí Jesus teve que chamar a autoridade dele, com 12 anos de idade. E ele disse: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Dito isso, os pais se detiveram e chegaram à conclusão, falaram: não, nós não estamos tratando do nosso filho. Aí eles tiveram discernimento espiritual para saber de quem realmente estava tratando. Jesus crescia na sua oportunidade em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Agora, a oportunidade do discernimento espiritual total e abrangente, e que prolifera até hoje, e que mantém um conhecimento comum da verdadeira vinda de Deus para esse mundo, foi no Getsemane, quando o Senhor Jesus, sozinho, mesmo tendo chamado 2 de seus discípulos para estar com ele estava lá entendendo que era a hora que ele agonizava pela morte dele. Jesus tem uma experiência real de agonia, ou seja, de dúvida e incerteza, e também de morte. Ele disse, naquele momento de pranto, momento de dor, de incerteza, esse é o Jesus humano, pensando e clamando ao Pai: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Em Mateus 26, 38 e 39. Aí ele vai gradativamente tomando consciência da sua missão e da identidade dele com o mundo. Aí ele toma consciência do discernimento espiritual e definitivo, faz-se presente quando ele diz: que direi? Pai, salva-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então, ele estava agonizando, ele estava sofrendo, mas teve o discernimento para saber que para aquela hora que ele veio, a hora que ia ser consumada a morte dele, para a salvação de todos nós, miseráveis pecadores. Este ponto, irmãos, eu quero colocar para os irmãos ter o discernimento espiritual em suas vidas, buscar a sabedoria de Deus em todas as encruzilhadas que tivermos na vida, para fazer valer a verdade dele. A abertura total ao Espírito de Deus conduziu o Senhor Jesus
ao mais perfeito discernimento. Deus, Senhor Deus nosso Pai, abençoe cada irmão, de modo que tenha um pleno conhecimento da pessoa e da deidade do Senhor Jesus Cristo. Não façamos de nós, ó Pai, fiscais dos discernidores espirituais da palavra de Deus, para apontar quem tem o discernimento, quem não tem. Nós possamos, juntos, ó Pai, amparar cada irmão, dar a ele, contribuir com a nossa sabedoria, com a nossa experiência, para que suas vidas possam ser inundadas da sabedoria de Deus, em cada ocasião que a tentação e o mal colocar na nossa frente. Em nome do Senhor Jesus te pedimos. Amém.